Boa tarde, Lana Scartesini Caran. Lana, primeiramente, muito obrigado, tá? Como sempre, você sempre nos apoiando nas ações que a Equaliza faz. Não era para ser semana passada, né? Era para ter sido a semana passada. Mas não foi, né? Não foi, é porque hoje vai ser muito melhor. Porque hoje está sendo muito melhor, está sendo muito melhor. Muito obrigada. Eu que tenho que te agradecer, obrigado por ter apoiado, obrigado por estar aqui. Não tinha como começar um segundo take nosso sem uma pessoa da sua envergadura, tá? Respeitadíssima no mundo da iluminação, a gente vai falar muito disso, tá? Mas só para fazer de novo uma introdução aqui, a ideia do podcast é a gente falar das pessoas, do profissional, tá? Colocar você como uma fonte inspiradora, né? De inspiração, contando como foi a sua trajetória e, obviamente, entrar nos assuntos que são assuntos mais pertinentes ao nosso mercado, tá? O Equelume é um podcast que trata de engenharia, sustentabilidade, arquitetura e iluminação. E, obviamente, que hoje a gente vai falar bastante de iluminação porque você é a referência da iluminação. E agora, mais do que nunca, a referência de controle de iluminação também, porque a gente vai falar bastante da Lutron, que é a companhia onde você trabalha. E assim, de novo, muito obrigado mesmo. É uma honra ter você aqui. A gente não é merecedor de ter uma pessoa com essa envergadura, mas, tudo bem. Mas eu gostaria muito que você ficasse bastante à vontade para contar isso, tá? Sim. Então, pensa o seguinte, que a gente tem aqui um grupo de pessoas que vão estar ouvindo. E imagine que você tem aqui do outro lado uma série de jovens, tá? E que gostaria de ouvir da Lana como que ela conseguiu chegar na arquitetura e como conseguiu da arquitetura chegar na iluminação. Então conta de onde vem isso. Seus pais são arquitetos ou não são arquitetos, são engenheiros, o que eles fazem, onde você estudou, qual colégio. Essa é a sua história. Pode ficar à vontade, não tem pressa e nem tempo para você falar aqui. Primeiro, de novo, muito obrigada pelo convite, pela parceria e pela amizade. Acho que, acima de tudo, onde quer que seja que qualquer um de nós tenha chegado ou esteja tentando chegar, se a gente não tem boas relações e boas amizades nutridas nesse caminho, a gente não vai, né? A gente precisa desse apoio sempre. Então, pode contar comigo sempre que vocês quiserem. É muito bom ver que, começando de trás para frente, dando um parênteses aqui, que nesses meus 3 anos de Lutron, que por acaso foram completados ontem... Uau, parabéns. Nossa, então tem que comemorar, hein, Lana? Eu acompanhei o crescimento da Equaliza e agora com o Equelume também. Eu acho que é uma iniciativa fantástica. Então, você está de parabéns pela iniciativa, pela vontade, pela garra de fazer coisas diferentes, de promover coisas diferentes, de não ter medo de experimentar, de tentar. A gente tentou aqui a semana passada, não deu certo. De errar, né? De novo, lógico. As nossas trajetórias são feitas de muito mais erros do que de acertos, eu diria. Então, e acho que no nosso mundo da iluminação e do controle, que agora são duas coisas absolutamente entrelaçadas e não eram anos atrás, esse tipo de iniciativa precisa acontecer, porque não tem ainda nada com esse teor de passar um aprendizado ou fazer conversas e bate-papos que mostrem os dois caminhos, né? A iluminação e o controle, e hoje como que eles se encontram, a engenharia, a sustentabilidade. Então, é uma delícia estar aqui hoje e parabéns pelo teu espaço, pelo escritório novo, pela sala, pelo time, pela galera que você tá formando. Isso é muito bacana de ver. É uma vibe boa, né? Muito, uma vibe muito, boa. muito Eu sinto boa. isso também, sinto que a galera gosta muito daqui. E aí, contando um pouco da minha história. Bom, isso. Eu decidi pela arquitetura, né? Eu sou formada em arquitetura, me formei pelo Mackenzie há 22 anos atrás. Uau, deixa eu interromper um pouquinho, desculpe. Por isso que a gente se dá bem, né? Eu não sabia que tinha estudado Mackenzie. Mackenzie. Eu sou mackenzista. Mackenzie. Não existe ex-mackenzista, só antigos mackenzistas. Né? Exatamente. Muito bom. Mas decidi pela arquitetura porque talvez em algum momento da minha infância, meu pai é um engenheiro frustrado, eu diria. Ele é um administrador, foi executivo de grandes empresas por muitos anos, mas nada a ver com engenharia, sempre no ramo automobilístico.
Mas ele e a minha mãe sempre foram aquele casal que gostava de comprar um terreninho, vou construir uma casa aqui, vou fazer uma casa de campo, tal, vou vender. E eu acompanhei muitas obras. Engenheiro civil? Não, meu pai não é engenheiro civil, é administrador. Administrador. Engenheiro frustrado. Entendi. Não, e minha mãe talvez uma arquiteta frustrada, porque eles juntos construíram bastante na minha época de infância. A gente teve casa na praia, casa no interior e alguns terrenos que meu pai tinha para construir, para gerar renda, enfim. E eu acompanhei algumas dessas obras. Eu lembro de pequena, de ir na obra, subir no andaime, ver a construção acontecendo, tijolo, parede. Eu acho que aquilo foi me interessando e naturalmente acabei escolhendo arquitetura. Não fiz vestibular para nenhuma outra coisa e foi arquitetura direto. Mas essa definição da arquitetura acontece com que idade, Dani? Que você já começou a se interessar? Na acho adolescência? Acho que antes, assim, talvez nos 10 anos. 10 anos já. 9, 10 anos que eu lembro, assim, quando a gente tinha já... Meus pais hoje moram no interior de São Paulo, numa cidade chamada Amparo, minha família é de lá. E quando a casa lá estava sendo construída, a nossa chácara, acho que eu tinha 6 para 7 anos, sim, e eu vivia aquela vida de obra. Todo fim de semana a gente ia lá acompanhar a obra. E aí minha mãe falava, tá vendo aqui, é o seu quarto, aqui vai ser a sala, aqui, aquela marcação do baldrame. Um parque de diversão, então. Era muito legal, né? E eu fui curtindo aquilo e me deixei levar por aquela ideia de que, poxa, construir, criar um espaço, idealizar aquele lugar onde você quer estar, é bacana. E aí, na minha adolescência, então, já interessada por aquilo, minha mãe tinha coleções de revista Casa Cláudia, arquitetura e construção, meu pai pegava umas folhas de papel quadriculado à noite, quando ele chegava do trabalho, começava a desenhar umas plantas baixas e tal. Então, naturalmente, aquilo foi sendo, eu fui absorvendo aquilo. E daí, na adolescência, eu comecei a me interessar por arquitetura, comecei a entender quem eram grandes arquitetos na época, entender projetos, Oscar Niemeyer, Richard Meier. Tinha inúmeros livros, a gente viajava para fora do Brasil, eu trazia aqueles livros da Taschen com muitos projetos de arquitetura. Enfim, e aí eu comecei a me interessar por aquilo, prestei vestibular, entrei no Mackenzie. Mas eu sempre fui muito incentivada também pelos meus pais a desenvolver qualquer atividade profissional. Você é filha única? Não, tenho uma irmã mais nova. Ela é arquiteta também? É médica. Não. Muito bom. Coisas completamente diferentes. Ela escapou. Completamente. Então, mas independente da arquitetura, eu sempre tive um incentivo em casa de desenvolver habilidades profissionais que, acima de tudo, me tornassem uma pessoa independente. Independente profissionalmente e independente financeiramente. Boa. Então, a arquitetura foi a escolha de formação, mas até antes de entrar na faculdade, eu já fazia uns bicos, por exemplo, dando aula de inglês. Boa. Por exemplo, na época de final de ano, quando o shopping lá em Santo André, que era perto do meu colégio, contratava a galera para fazer temporário, trabalhar no estoque, eu ia lá, trabalhava final de ano numa lojinha de surf, legal, atendendo cliente. Então você começa a... Qual que era o colégio, Lana? Colégio Singular, em Santo André. De Santo André. Tem muita gente do que eu conheço do Singular. Tomara que alcance essa molecada que está lá hoje. Muito legal, é um pessoal... Muito legal, a gente, como a cidade, enfim, todo mundo estudava, um colégio gigante, então todo mundo ia para lá. E o colégio no centro da cidade, tinha um shopping, outro shopping, a gente conhecia todas as lojas, os donos das lojas, e a galera realmente se mobilizava no final do ano para ganhar uma graninha e fazer um bico nas lojas. E eu fiz isso também. Então isso foi construindo, do lado do que eu ia fazer como carreira profissional, uma formação em habilidades outras que a faculdade não nos dá. Então, isso aconteceu, faculdade de arquitetura, mas eu já tinha na minha cabeça aquela vontade de, eu preciso ganhar minha grana, eu preciso ter uma independência financeira, eu preciso, né, me posicionar e me sustentar e ter minha vida ali. Sim. Então, durante a faculdade, antes de eu arrumar o meu primeiro estágio em arquitetura, eu seguia dando aula de inglês. Eu dei aula de inglês por quase 10 anos no Seu Lab. Uau! Cara, então, ótima escola, né? Eu estudei Seu Lab. Além de ter sido uma fonte de renda,
foi um dos principais aprendizados que eu tive na minha vida para conseguir chegar onde eu cheguei. Então, você vai contando ali os pontinhos. Por quê? Porque lá eu tinha treinamentos de como ter didática, como é que você vai ensinar um aluno, como é que você vai passar um conteúdo, como é que você vai ouvir. Então, ali você já começa a entender algumas coisas que uma vida universitária só não te dá. Então, você vai juntando as peças, é um quebra-cabeça. Vai formando a personalidade profissional, né? Lógico, Isso lógico. É muito bom, muito bom. E aí, fui conseguindo estágios, né, durante a faculdade, trabalhei de graça, assim como muita gente trabalha no início da faculdade de arquitetura, ainda mais 20 anos atrás. Então, tem aquele vizinho arquiteto em Santo André que tinha um escritório bacana, que seguia uma linha modernista, até uns edifícios de concreto e tal. E aí, amigo do meu pai me chamou, fiz um estágio lá, desenhava planta, chupava planta, né? Botava planta na mesa de luz, desenhava, estágio com projeto. Depois eu consegui um estágio na prefeitura de Santo André, na área de urbanismo. Então eu fui experimentando um pouco de cada coisa, até durante a faculdade também eu descobri que existiam treinamentos gratuitos numa empresa chamada Philips Iluminação. E qualquer um podia se inscrever e participar desses treinamentos sobre iluminação. Os treinamentos eram num lugar chamado Litec, você também deve ter conhecido. E você ficava na Verbo Divino? Na Verbo Divino. Na Verbo Divino, eu lembro dessa... Eu cheguei a fazer também. Puta, era sensacional. Então eu me inscrevia naqueles treinamentos e fiz todos. E acho que desde o primeiro dia que eu fui, o laboratório era fantástico. Tinham salas, né, e ambientes, tinha um ambiente de escritório, tinha uma loja, tinha um supermercado. E você ia andando, era uma experiência, já naquele tempo. Era uma experiência, então você mudava de sala em sala e entendendo o que era o efeito da luz, de uma ótica bem dimensionada numa luminária, de uma temperatura de cor, de um IRC, na prática. Primeira vez que eu fui no treinamento ali, eu já falei, pô, isso é bem legal, acho que eu não isso você estava cursando na faculdade ainda? Sim, estava lá no meio da faculdade. Durante a faculdade. Até porque não tem nenhuma disciplina de iluminação concreta na faculdade. Nada. Se fala, mas muito pouco, um semestre. Mas não a projetar definições, conceitos, não. É bem mais superficial, né? Totalmente. Se eu me engano. Sim, totalmente. Principalmente no Mackenzie, a faculdade é excelente, mas bastante voltado para projeto, para desenho do projeto arquitetônico como um todo. E nos treinamentos da Philips, eu acabei desenvolvendo um interesse diferente e maior do que aquele que eu já tinha desenvolvido por outras áreas da arquitetura e comecei a ir um pouco mais atrás de como seria trabalhar naquele mundo, né? E de novo, ter amigos ou ter boas amizades, bons relacionamentos e um networking bacana, verdadeiro, né? Porque network a gente pode ter a qualquer momento, né? E com um monte de gente que pode ou não ser ter afinidade, né? Ter lealdade com você. Sim. E também naquela época, comentando com meu pai, ele tinha um amigo que trabalhava na Philips. Eu morava em Santo André, a fábrica da Philips era em Capuava. A fábrica de lâmpadas. Lâmpadas fluorescentes, enfim, toda a tecnologia anterior. E esse amigo falou, ó, tem uma área de iluminação aqui, tem uma vaga de estágio. Eu fui lá, fiz a entrevista e entrei numa vaga de estágio. O primeiro trabalho na arquitetura e na iluminação foi na Philips. Na iluminação, sim. Começou em grande estilo, né? Sim. Porque, se você me permite fazer um parênteses, né? A gente está falando de uma sequência que estou observando, que isso que eu acho que é legal a gente discutir, de qualidades ou de skills, né? Que você foi conseguindo ao longo da sua trajetória, muito antes da universidade, que é a escola de inglês, a professora de inglês, a vendedora ali de uma loja de surf, que busca a sua independência, mas tudo isso é um acúmulo de aprendizado que levou você para uma multinacional e é fundamental você ter uma língua, uma segunda língua, né, que do inglês, e que já dentro de uma área que você conseguiu, ou seja, lá se fosse só simplesmente na arquitetura, eu não sei se eu creio que você conseguiria alcançar tudo isso ao mesmo tempo só com a faculdade, né? Você teria que ter um comprometimento maior. Provavelmente não. Olhando para trás, eu acho que só a faculdade não teria definitivamente me levado. E como foi entrar na Philips logo de cara, nessa multinacional pioneira na iluminação? Aí, né? Era uma coisa assim... Acho que foi em 98. Entrar no estágio na Philips, a família inteira vibrou. Que legal. Trabalhar na Philips, empresa... Enfim, e foi aonde a minha pós-graduação, ou todo o meu conhecimento em iluminação
saiu dali porque eu tive talvez um dos melhores professores práticos, né? Que não é o cara que está lá na teoria, ou escrevendo como é que faz um cálculo de iluminação, método dos lumens e nada. Eu tinha o meu primeiro chefe na Philips, que era o chefe do departamento de projetos, o Adriano Genistretti. Foi assim... O Adriano, ele trabalha na Philips ainda ou não? Eu acho que não. Ele estava como consultor fazendo projetos de forma independente. Mas ele tinha já de Philips quase o que eu tinha de idade. E um cara extremamente bondoso, que além dele ser o chefe do departamento, ele pegava... Porque ele só tinha estagiários ali. E ele fazia... ele ensinava as pessoas a fazerem... a entenderem iluminação. Ele dedicava o tempo dele... Punha a gente na mesa ali, ó, mostrava um livro, como é que ele fazia o cálculo, como é que a gente deveria fazer, corrigir os nossos projetos. Então era praticamente eu não ia trabalhar, eu ia ter mais uma aula. Pega esse aqui para mim, Lana. A direção. A direção está falando o quê? Ótimo. Não, pode continuar falando, que o som está saindo muito bem. Então, brincadeira, o meu que não tá legal. Tá bom, perfeito. Então, esse cara, acho que foi fundamental, porque quando você começa num estágio, e é uma fase crucial da formação profissional de qualquer um, se você não está numa empresa ou um líder, um gestor, que te ajuda, que pega na sua mão, que tem um pouquinho de paciência para te ensinar, te corrigir, você também não sabe o que fazer. Nunca tinha trabalhado em uma multinacional, como é que você chega, como é que eu me comporto, como é que é a dinâmica. Enfim, Adriano é um cara que significa. E aí você começou, desculpa, você começou como uma estagiária já desenhando os projetos de iluminação, mas nada a ver com a equipe comercial da Philips, era um departamento de projetos. Que suportava a equipe comercial. E você lembra dos projetos que você pegou, o primeiro projeto que você fez? Porque a Philips fazia estádio, iluminação pública, fazia... Primeiro eu não vou lembrar, mas alguns emblemáticos, assim. Mas comercial, parte corporativa, nada residencial. Nada, não, porque não era o viés, né? A Philips tinha um canal de obras e projetos, uma equipe comercial que atendia cliente final, e esse departamento, que chamava LIAS, chama LIAS até hoje, Lighting Application Services. Pegava, o cara ia pra rua, tinha um projeto aqui. Então vamos lá, um dos projetos emblemáticos. A primeira loja do Walmart no Brasil, em Osasco. Nossa, minha terra. Quando o Walmart veio para o Brasil, eles tinham já alguns acordos globais com a Philips e os projetos chegaram lá para a gente fazer através de uma pessoa do time comercial, que por acaso hoje também é meu marido. Que além de tudo, a Philips ajudou a fazer o Rogério, o Caran vem dele ou o Scartesini vem dele? O Caran, o Scartesini é da minha família. Eu sei que não tem nada a ver, mas o Scartesini é italiano. É italiano. O Caran não é italiano. Não, é árabe. Árabe, né? Uma mistura boa, hein? Eita. Então a gente começou a montar o primeiro projeto, a primeira loja do Walmart, também no esquema. Era o Calculux, tinha um software próprio, a gente montava, desenhava, nível de iluminação, ofuscamento, tudo com tecnologia convencional. Não existia o Dialux ainda? Era Não existia. O Calculux era um software próprio da Philips. Da própria Philips que assim desenvolveu. Como o Lutron Designer é da Assim Lutron. como o Lutron Designer, que a gente vai falar dele daqui a pouco, que é o que você trabalha muito. Então a gente tinha o Calculux Indoor e o Calculux Outdoor. Para projetos, né? Quando era um projeto de iluminação pública ou esportivo, era um outro software. E ali a gente ia aprendendo, montando aquilo, gerava uma lista de materiais, entregava para o time comercial, projeto, montava pasta, cálculo, e tudo sob os parâmetros do que era a iluminação naquela época. Então as lojas do Walmart eram feitas com uma luminária exclusivíssima de policarbonato. O designer saía da luminária, ou já a luminária já estava pronta, aplicada, e vocês só aplicavam ela? Na verdade, era o banco de dados dos produtos da Philips. Da própria Philips já. Mas o designer vinha de fora, não daqui do Brasil. Vinha de fora. Tinha uma fábrica, a Philips fazia luminárias aqui também. E desenhava também. Sim, aí é o outro cara também de produto na época que ficava na fábrica, que era o Zé Aguiar, cara ninja de desenvolvimento de luminária, de desenho, de aplicação, de medições no goniômetro, tudo isso. Então tinha uma equipe e a gente fazia os projetos com base nos produtos do portfólio da Philips. Por muito tempo era o portfólio nacional, depois a gente tinha acesso aos produtos Isso de fora durou do quanto Brasil. tempo, esse trecho de projeto? Porque você teve upgrades lá dentro, você vai ter promoções... Uns 2 anos. Então, era estagiária, então enquanto eu estava na faculdade, eu fiquei ali nessa área de projetos. Depois, eu acho que eu ainda não estava para ser efetivada,
Mas aí eu fiz um pequeno desvio de carreira, porque eu queria, de novo, aí voltando naquele meu viés de independência financeira e um crescimento profissional, que talvez na Philips eu não enxergasse naquela época, eu apliquei em vários processos de trainee. E acabei passando num processo de trainee para trabalhar nas lojas Renner. Ou seja, eu desvirtuei um pouco a minha carreira. Você saiu de uma multinacional, que era uma fábrica, desenvolvia iluminação. E fui trabalhar no varejo. E foi trabalhar no varejo, mas com arquitetura e iluminação. Não, nada a ver. O processo era, a gente podia ter arquitetura no currículo e tal, mas os trainees selecionados iam para Porto Alegre, a base da Renner é em Porto Alegre, a gente ficava por pelo menos 6 meses lá em treinamento, dentro da empresa, entendendo todas as áreas. Então, mais uma pecinha que fez o meu quebra-cabeça. Eu saí da arquitetura, ali a gente tinha a possibilidade de trabalhar ou na área de produto, desenvolvimento de produto, ou seja, coleções para as lojas, ou ser gerente de loja e tocar uma unidade de negócio, uma loja, num shopping, em qualquer lugar do Brasil. Eu fui para a área de loja. Mas antes de chegar numa loja propriamente dita, você passa por todos os setores da empresa e você entende o que é um ciclo de produto, você entende o que é uma construção de preço, o que é prevenção de perdas, o que é treinamento de equipe, o que é liderança, o que é dar feedback. Então foi uma puta escola. Ótimo. E na época foi assim, romper uma barreira, porque na minha casa ninguém queria que eu saísse da Philips, né? Claro, que comemoraram lá na frente e daqui a pouco está trocando para uma empresa. E na época eu trabalhava na Philips e dava aula de inglês à noite. Eu troquei 2 empregos por um, mas aí eu saí de casa, fui morar em Porto Alegre, era uma outra... troquei 2 salários por um salário, enfim, passei a ganhar menos, fiz essa opção lá atrás, mas e quando eu voltei para São Paulo, assumi uma loja em São Paulo, logo depois eu me casei e daí também os interesses mudaram. E a Renner já não fazia mais sentido, mas aí eu tinha alguns amigos na arquitetura que me chamaram para... você não quer fazer um projeto? Você não quer dar aula de iluminação aqui para mim? Você começa a trabalhar sozinha. Aí eu comecei a trabalhar sozinha. Fazer os seus projetos de iluminação. Sim, aí projetos de arquitetura. De arquitetura e iluminação. Que tinham iluminação também. Então uma amiga queridíssima, que faz muito tempo que eu não converso, mas Mackenzie também, a Daniela, ela trabalhava no escritório do João Armentano. Daniela, lembra o sobrenome dela? Daniela Vaz, Diniz. Manda um abraço para ela e tomara que ela chegue isso aqui Hoje dela. Ela é uma exímia enóloga, trabalha com vinhos e tal. Uau, olha só que legal. E a gente fazia alguns projetos juntos, tinha uma outra amiga que se juntou também, a Bianca, arquitetura, interiores, obra, construção, cada uma trazia um cliente, fazia os desenhos e a gente tinha uma equipezinha de obra e fazia tudo. Então, mais um tijolinho aí. Tinha que comprar material, tinha que acompanhar a obra, tinha que ver se o cara estava fazendo certo ou não. Todos os níveis, todo tipo de pessoa a gente tinha que lidar. Na Renner ainda, deixa eu só voltar um pouquinho. Na Renner ainda, porque eu começo a observar que é legal que a gente conhece agora e vê a trajetória, vê que tudo, é aquilo que você está falando, encaixa agora. É a formação da personalidade profissional mesmo. Sim. Na Renner, a troca da Philips pela Renner, não só de mudar de uma cidade, etc., já não era um despertar da Lana para a área comercial, na área de vendas, assim, né? Coisa de vender, ao invés do projeto, vender esse projeto, né? Porque eu falo que a gente conhece muitos bons arquitetos, muitos bons projetistas, muito bons, ótimos light designers, mas às vezes não tem o viés do comercial, sabe fazer uma boa defesa técnica, sabe fazer uma boa construção, mas vender, que é despertar o sonho em alguém, não. Você acha que nesse momento já começou a pegar essa... sem dúvida. Eu acho que esse skill aí da vendas, né? E além disso, fazer uma venda de qualquer coisa tem a ver com você se adequar ao seu interlocutor. Então você tem que entender com quem você está falando, qual é o nível de conhecimento daquela pessoa, quão técnica ou não técnica ela é, para você adequar a sua linguagem para ela. Então não adianta eu querer explicar para o eletricista na obra sobre fluxo luminoso ou distribuição, curva fotométrica. Você tem que falar a língua daquele cara, ele vai entender e vai começar a te respeitar. A hora que você for falar com um cliente, for escolher uma luminária numa loja, num fabricante, aí sim você sobe a régua da conversa e o tipo de conversa adequando ao interlocutor. Isso tem muito a ver com o que eu aprendi como professora de inglês e depois na Renner. Porque aí você tem a didática de quem está preocupado em ensinar, depois a didática de quem está preocupado em vender e alinhar a expectativa correta. Sim. Muito bom. Isso ajudou muito como uma profissional autônoma ali no pra momento? Pra caramba, porque eu tinha que me virar com todas
todos os elos da corrente, né? Sim. Com o pessoal de obra, o cliente, os parceiros, lidar com os problemas ali, corrigir rápido, tudo bom, a ver. muito bom. Então, nessa vida de ficou quanto autônomo, tempo nesse trabalho, doutora? eu acho que uns bons 5 anos, hein? Ótimo. E nesse período eu também voltei, então, para a iluminação exclusivamente, dando aula no Senac, no curso de design de interiores, tinha uma disciplina de iluminação. Sim. E por um ano e meio no Senac em Santo André, eu fiquei responsável pela disciplina de iluminação lá. Sim. Então, algumas turmas e tal, e depois eu mudei para São Paulo e a história do Senac acabou também, mas nunca perdi o viés com a iluminação. Então, e aí nessa fase, sempre o Rogério continuava trabalhando na Philips, né, por esse período todo. E aí, em algum determinado momento... Qual que era o papel dele lá na Philips? Já era um cargo executivo, um cargo comercial? Ele trabalhou em várias áreas dentro do lighting, assim. Ele é engenheiro? É engenheiro elétrico, sim. Muito bom. E aí ele trabalhava no canal profissional com obras, aí teve um tempo depois que ele foi para um canal B2B, depois para o canal de consumo e material elétrico, que foi onde ele ficou mais tempo. Então ele também... Rogério, você é o próximo a estar aqui, hein? Convidadíssimo. Ele vem. Muito bom, deve ter uma história muito boa por trás disso daí. Né? E aí, na época, ele estando lá, o cara que liderava o departamento, o canal profissional na época, que era o Alexandre Ferrari, que depois que trabalhei com ele em várias oportunidades, precisava de alguém para montar um segmento. O Alexandre Ferrari, ele estava não na Philips nessa época? Sim, ele sempre trabalhou na Philips. Desde quando eu era estagiária, ele já trabalhava lá. Uau. Também, era recém-contratado, e ele foi lá achando os caminhos dele também dentro da organização, sempre esteve lá. E aí, o canal profissional ia se estruturar de uma forma diferente, ia ser dividido em segmentos ou em verticais, e ia ter lá uma vertical de varejo. E eu tinha trabalhado no varejo, tinha entendido um pouco de varejo, gostava de iluminação, já tinha um bom histórico na Philips da minha passagem anterior. Bom, então, Lana, quer voltar? Eu quero. A segunda passagem na Philips? Segunda passagem na Philips. Que legal. Aí, voltei, e nessa época, se eu não me engano, 2009, por aí, estava acontecendo um movimento extremamente importante. Ana, deixa eu fazer uma pergunta muito, eu sei que é simples, mas... de todas essas trocas de trabalho, sempre foi um upgrade tomado da sua decisão, nunca foi um desligamento, a Philips nunca te demitiu, né? Porque assim, tem uma história de que é sempre muito complicado quando uma empresa multinacional demite um funcionário e depois não contrata. Isso não foi o teu caso? Não. Você saiu por livre e espontânea vontade? Sim. Tá. Aí voltei para a Philips para fazer parte desse canal profissional e cuidar da área de varejo. Se não me engano, era retail, então os nomes lá tinha o office, o industry, retail, public e hospitality. E cada vertical tinha o seu líder. Na verdade, no começo era um líder que fazia tudo. E eu voltei nessa época exatamente no momento em que toda a tecnologia de iluminação estava se transformando. Você já falou de transformação para LED? Para LED. Então isso faz pouco tempo, a gente está falando de... 2008, 2009, já faz bastante, já faz. E naquela época a Philips era ainda a referência central de tecnologia. Não existia mais o Litec, aquele laboratório que, por sinal, até cheguei a dar umas aulas lá depois e foi muito bacana, mas a mudança de tecnologia naquele momento fez com que todo o mercado de iluminação olhasse para a Philips e buscasse a Philips como referência de técnica e de qualidade. Bom, o que está acontecendo com a iluminação? Por que agora eu não vou mais usar uma lâmpada tubular, uma lâmpada incandescente? E aí, é confiável, não é? É muito mais caro? A tradicional vai acabar, e agora? Então foi assim, o momento certo, porque eu vivi o meu aprendizado na iluminação tradicional, e aí eu reaprendi tudo no LED, com o Adriano Genistretti, que estava lá ainda, não era meu gestor mais, mas estava sempre muito perto. E naquela época também, algumas coisas muito importantes, a minha passagem pelo varejo na Renner me ajudou com
um feeling comercial Sim. diferente. Até para conhecer a dinâmica do varejo, né? Claro. O que vende, como vende, como chama a atenção do cliente. E aí, enfim. ao mesmo tempo, a formação em arquitetura, o viés do design e um aprendizado de projeto conceitual para poder falar com um lighting designer, com um arquiteto de varejo, enfim, com um cara de visual merchandising. E aí a gente teve alguns momentos muito interessantes, talvez o principal deles tenha sido a virada de todas as lojas da Hering no Brasil para LED. E eu pilotei isso junto... Nessa época, o approach principal era a economia? Era economia. Lógico. E aí tinha um problema na época, que era o problema da reprodução de cor do LED, entrando um pouquinho, uma questão um pouquinho mais técnica, mas que vale a pena. Sim, sim. Existia o problema da questão da reprodução de cor que é gerada pelo LED, que ainda era inferior às outras lâmpadas ou não? Existia. Como que você argumentava isso? Porque o varejo ele usava lâmpada halógena, IRC 100. Sim, sim. Né? Só que aí a Philips também já tinha algumas tecnologias com IRC maior que 80. Tá. Então muito do varejo já usava lâmpada fluorescente tubular. Para quem não sabe o que é o IRC, Lana, fala aí, explica para todo mundo. É o índice de reprodução de cor, é a qualidade, a cor que você enxerga na luz do sol, você enxergar ela igualmente num ambiente fechado. A luz que então, você se eu tenho enxergava a cor azul aqui, incandescente. a cor azul vai ser azul em função da capacidade que essa lâmpada tem de reproduzir essa cor, né? Sim. Que a fonte de luz tem. Então isso que é legal. Só desculpa, Exatamente. Não, imagina. Para rolar. Eu acho que depois também a gente vai entrar mais nesse assunto, enfim. E já existiam algumas tecnologias já para melhorar a reprodução de cor. A Philips tinha um portfólio muito bacana de lâmpadas vapores metálicos. Era a linha CDM, que gastavam cerâmica. muito, né? Elas eram caras, consumiam bastante, mas davam um tchan maior no varejo, tinha uma vida útil maior do que as halógenas. Enfim, e aí, tudo em iluminação a gente tem que fazer demonstrando. Nessa época, ainda na Philips, que ainda daqui a pouco eu vou chegar na parte onde eu te conheci, na Philips já era uma parte comercial, não era só projetos, você já estava envolvida... Era estritamente comercial. Então você já estava fazendo prospecção de negócios, trazendo os light designers do momento, informando, ensinando. Então, de novo, tudo aquilo que você adquiriu como professora, em duas instâncias diferentes, serve para você poder vender. Ou seja, um bom professor pode ser um bom vendedor também, lógico, né? Um bom comercial, né? Claro. Eu acho que é fundamental isso. Claro. Muito bom. A gente teve a chance de levar um grupo de varejistas e alguns arquitetos e lighting designers na época para uma feira internacional, que chamava Euroshop, para ver... Não existia ainda Light Building, Light Fair? Existia também. Depois teve Light and Building, mas a Euroshop foi bacana porque era tecnologia para o varejo, e aí a gente visitou o laboratório da Philips na Holanda com as soluções de varejo, 100% LED. E de lá a gente voltou para o Brasil com a missão de fazer um teste numa loja, no Shopping Tamboré, e dividir a loja, metade LED, metade convencional. Uau! E aí era quase que um teste cego para o cliente final. Entendi. Tem a questão da economia de energia, da vida útil, da manutenção da cor da luz ao longo da vida útil, coisa que mesmo as halógenas e as lâmpadas de bulbo cerâmico mais avançadas, e a Philips tinha o melhor portfólio nisso, iam perdendo. É muito técnico isso que está falando, mas assim, só para resumir, assim, você estava querendo trabalhar a sensação do cliente. Exatamente. E qual era a métrica disso? Comprar mais, comprar menos, a pessoa reclamar? Como vocês conseguiam observar isso, né? A métrica era fazer com que percebesse o cliente não ia notar a diferença. Eles talvez passando mais tempo debaixo da área. Eu tenho um produto exposto aqui com uma lâmpada convencional, eu tenho um produto exposto aqui com LED. Esse aqui está vendendo mais que esse? Entendeu? Entendi. Porque isso influencia muito, né? Sim. E assim, para toda cadeia de varejo, de supermercado, de qualquer outra coisa, a iluminação ela é totalmente instigante para quem vai cobrar, não é isso? Comprar, né? Muito bom. E aí isso é um teste muito legal, hein? Foi super legal. Muito Todo legal. mundo ia lá para ver a loja e perceber que quem entrava na loja não se direcionava mais ou menos para um lado porque uma luz estava a iluminar, ainda tinha, né, todas essas dúvidas do IRC e do destaque que a lâmpada convencional ia dar, e ali a gente quebrou esse paradigma. E com isso um projeto de retrofit de todas as lojas da Hering no Brasil, pilotados pelo Júlio Tacano, que é um arquiteto de varejo fantástico, tá nativo até hoje, é um excelente professor também, foi um cara que foi um mentor em vários momentos para mim.
Estaremos juntos no LED Forum, provavelmente. Muito bom. Como que é o nome dele? Júlio Tacano. Júlio Tacano. Quero conhecê-lo, me apresenta, hein? Então, e aí você vê os bons relacionamentos e as pessoas que a gente vai conquistando e ganhando o respeito, porque até aí eu sou a pessoa que estou chegando, eu sou mais nova, tem pessoas que estão no mercado há mais tempo, eu preciso aprender a ouvi-las, entender, transformar essa necessidade numa solução e comunicar essa solução de um jeito convincente. Lana, eu vou, só para poder instigar mais os assuntos legais, porque eu fico muito interessado nessas conversas. Essa é a ideia mesmo, tá? E a ideia de que realmente... eu demoro muito para falar de cada projeto. E a ideia também que todo mundo que... Não, aqui não fica tranquilo com o tempo, a gente está de boa. Quando eu entrei na área comercial, eu tinha um certo paradigma do que, olha, sou engenheiro, puxa, eu quero ficar ali numa fábrica, quero desenvolver produto, etc. Acabei virando uma área comercial. E na minha cabeça, por ignorância, né, por falta de conhecimento, eu não quero ser vendedor, né? E explica um pouco para quem vai nos ouvir, para quem vai entender que se tiver esse pensamento errôneo, né, que é o que eu tive, que nós continuamos vendendo, mas continuamos sendo muito técnicos, né? Porque você precisa estar em todas as fases do projeto. E assim, e essa fase do projeto ser traduzido para o cliente. Em nenhum momento você teve esse pensamento ou não? Você sempre teve viés só de querer vender mesmo e deixar a parte técnica para depois? Como que foi isso daí? Não, eu sei que não é, você não é assim hoje, né? Mas teve algum momento que você falou, poxa, eu só virei uma vendedora, eu sou uma arquiteta, parei de criar, agora estou vendendo. Teve algum momento que aconteceu isso? Eu acho que teve, deve ter tido Durou quanto tempo? Acho que pouco tempo. Muito bom, muito bom. Porque daí isso volta no link de como eu aprendi que eu ia conquistar a minha independência financeira e talvez um pouco de impaciência. Eu queria que as coisas acontecessem um pouco rápido. E você ficar só na arquitetura, no viés técnico do projeto, vou desenhar um projeto, vou construir, aquilo demora mais para acontecer. Então você tem que lidar com algumas... com uma escala de tempo que eu, nessa época, né, 10, 15, 20 anos atrás, eu não estava muito afim de encarar. Eu queria coisas mais dinâmicas e mais rápidas acontecendo. Claro. E aí a área comercial encaixa direitinho, porque... Exatamente a sensação que eu tive, porque era um técnico instalador e aí no primeiro mês de vendas, o chefe na época que era o Edson Kay, de uma empresa que existe até hoje, chamava Onkel Hall, depois de Magic, ele falou, olha, eu quero que você venha para a área comercial, que você tente que vender alguma coisa. E aí quando veio a primeira comissão, ele falou, você tem certeza que você quer sair? Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Então essa coisa de instigar, de olhar e falar, eu também preciso ganhar dinheiro, né? E é muito importante, né? Mas nessa trajetória dentro da iluminação, ou não, que eu estou há quase 25 anos, não ter o conhecimento técnico certamente não teria me conduzido até aqui. Exato. Porque nessas trajetórias todas, seja na Philips, depois na GE ou na Osram, onde eu também trabalhei... Até porque essa venda não é uma venda de produto, claro, é uma venda consultiva. Explica o que é uma venda consultiva, a gente vai entrar nisso daqui a pouco, mas o que é uma venda consultiva no seu olhar? Assim, você já falou quando você fala de alinhar a expectativa, mas... Eu acho que você tem que argumentar com o seu cliente de forma clara sobre todos os aspectos, vantagens, desvantagens. Você tem que saber comparar uma solução. Você tem que saber contrapor o argumento de um concorrente quando o cara te oferece, fala, mas você está me falando isso, mas eu tenho isso, peraí. Então, conhecer tecnicamente do que você está vendendo, de quais são os efeitos que a luz vai ter naquela especificação, por que a luminária X e não a Y, por que um fator de um fluxo luminoso X e não Y, o que é saber ler um catálogo, entender as diferenças de facho, de um facho aberto, um facho fechado, uma curva de distribuição fotométrica, por que num corredor de supermercado eu vou... Lá atrás a gente usava luminária em linha, porque a distribuição era melhor para pegar a vertical. Então, e eu entendo que isso na minha trajetória também foi fundamental. Sim. Porque senão parece que você está lá só querendo falando de Lana agora, de quando nós nos conhecemos. Primeiro que eu te chamei aqui,
não é porque nós somos você amigos. Você já pulou, já tem aí, ó, daqui até tem um outro, tem mais outro um monte trecho. de coisa. A gente pode voltar, mas mais ou menos, né? Porque você falou 2008, Philips ainda, teve uma outra passagem em algum outro lugar. Aí eu fiquei na Porque Philips a gente tá falando da GE, até... que eu te conheci quando você estava na GE, na General Electric. Foi na GE? Foi na GE. Foi em 2012. 2012, então. 2012. Eu fui para a GE em 2011. É isso aí. Que foi uma grande reviravolta no mercado. A GE tinha saído do mercado brasileiro e fabricava produto aqui, vendia lâmpada e equipamento de iluminação sem nenhum apelo de uso técnico ou profissional, muito embora vários lighting designers me falavam assim, nossa, eu adorava a lâmpada dicróica da GE e tinha toda um apego a um produto. Deixa entendeu? eu te contar uma coisa legal aqui agora. Eu te conheci, na verdade, em 2013, no final de 2013, e foi o meu último dia da Lutron. O meu último dia na Lutron foi quando eu te conheci, foi o meu último trabalho, foi uma manhã. Porque você foi lá na GE. Eu fui fazer na GE, porque assim, eu conheci primeiro o Ferrari, que acho que nem lembra de mim, obviamente, né? A gente teve pouco contato, mas o Ferrari tinha uma ideia muito boa, você vai refrescar essa memória, que era trabalhar 3 empresas que já buscavam aplicar os seus produtos para buscar eficiência, melhor performance na energia. Então tinha a Lutron, na época, quando trabalhava, tinha a GE com o fornecimento das luminárias e tinha uma empresa de ar-condicionado que era no Jabaquara. Isto. Então nós fizemos as reuniões juntos por umas 2 ou 3 vezes. A ideia do Ferrari basou muito do meu discurso hoje, tá? Que é o discurso da venda do Lutron, da venda da dimerização, da venda do controle em cima disso, que é buscar performance mesmo. Então eu lembro que eu conheci você porque ele convidou para a gente fazer uma apresentação e você estava super interessado na apresentação da Lutron, mas foi meu último dia, foi o dia que eu te conheci. Sério? Então foi. Desculpa, mas eu lembrei agora disso. Foi em 2013. Porque, na verdade, eu fui para a GE antes dele, né? Quando a GE resolveu você foi antes a dele? operação, sim, a operação no Brasil, e uma operação voltada para o segmento profissional, eles foram lá na Philips e tentaram pensar vários profissionais que já estavam ali rodando com o conhecimento técnico, com o que estava acontecendo de mudança de tecnologia e agora é LED, não é mais convencional. Sim. Então, numa primeira leva, fui eu e mais algumas pessoas da Philips, assim, num nível de gerência, e aí eu era responsável pelo canal indoor como um todo, então não era só retail, qualquer obra que não fosse pública ficava sob a minha responsabilidade, varejo, escritório, indústria, tudo que tivesse ali. E aí tinha outro cara, que era o Marcel, que fazia a parte de iluminação pública. E a gente ficou, talvez por um ano, pouco mais de um ano, até a Light and Building de 2012. Na Light and Building de 2012, eu já fui para lá pela GE, fazer uma rodada, visitamos a fábrica da GE. Em Nova York, Las Vegas? Não, foi em Frankfurt. A Light Building em Frankfurt, lá de Fair, que fica nos Estados Unidos. Desculpa, eu que acabei confundindo. Fomos para a Light and Building em Frankfurt, eu levei um grupo pequeno, daí dessa vez, de lighting designers e talvez um arquiteto ou 2, acho que alguém do Takano estava comigo, para uma fábrica da GE em Budapeste, na Hungria. Tinha uma fábrica de lâmpada cerâmica, enfim, era um negócio muito bacana. Mas não queria te interromper, eu sei que várias vezes... Não, só fechando, que era exatamente o momento que o Ferrari estava fazendo, acho que as entrevistas para sair da Philips e ir para a GE, depois de um baita tempo. E a gente conversou, eu lembro, na feira, porque ele queria saber como é que era e tal. Eu falei, e aí ele justamente foi para a GE para ser o meu gestor, né? Ele entrou como um Você falou que estava pulando uma parte, né? Que parte é essa que eu estava pulando entre Philips e GE? Teve alguma outra experiência? Não, Philips e GE. Foi direto? Foi direto. Tá, eu pensei que você tinha uma parte que eu estava encurtando porque tinha alguma outra experiência diferente. Eu tenho a memória de ter conversado muito com você na minha terceira passagem pela Philips. Sim, aí quando realmente nós nos conhecemos. Sim. Eu lembro que, claro, eu tive contato com você, não conhecia. Que foi em 2019, escutava falar muito, 18, por aí. 2019, 18. E aí, daí a gente chega com toda essa trajetória, Lutron. Podemos começar da Lutron ou você quer falar de mais alguma outra? Não, é só contando. Aí teve um tempo de GE que foi extremamente produtivo, Olimpíadas, Copa do Mundo, projetos emblemáticos, assim, muito aprendizado, uma empresa fantástica do ponto de vista de investir na formação do profissional, então tive várias oportunidades muito interessantes lá. Aí a GE também mudou de estratégia, sai daqui, vem para lá, desligou uma turma, muda para o México e tal, e aí eu fui para a Osram.
Tá. Lighting Solutions. Tá. Que é ali em Osasco. Ali Era em Alphaville. Era em Alphaville já. A fábrica de Osasco tinha fechado. Ela fechou, e sim. Dividiu-se os negócios, né, entre Osram e Ledvance. Tá. E aí ainda tinha uma divisão de soluções de projeto de iluminação dentro da Osram. Eu fiquei nessa divisão por um ano, comandei essa divisão por um ano e fechei a divisão ao final de um ano porque a Osram decidiu encerrar toda essa operação. E aí... E você era gerente, a manager geral, sim, né? Sim, que cuidou de tudo isso, né? Foi uma boa experiência também, porque você transitar entre ali e ajudar uma empresa a encerrar uma operação, a mudar e tudo mais, acho que poucas pessoas conseguem conviver com isso, né? Foi bem muito bom, intenso. Muito bom. E aí eu voltei para a Philips. Então, terceira passagem pela Philips. Sim. Já também, mas aí no canal profissional também, com alguns segmentos diferentes ali, estava reestruturado. E foi 2016, 2018, 2019. Tá. Quando a gente se conheceu, quando a gente finalmente. Se conheceu de fato aí como conta onde eu buscava uma solução alternativa para Philips. Você foi lá no escritório, lá na Lapa. E digo para você que daquela época, se não fosse você, certamente a gente não estaria falando de Lutron aqui hoje, estaria falando de Philips. É verdade. Como você veio migrando para Lutron, começou a dar uma outra cara para o negócio, né? Agora, assim, só para a gente tentar entrar na parte de um conteúdo técnico, né? Tá muito essa da sua vida. Não, e tá ótimo, porque essa é a ideia mesmo, que pudesse ficar só nisso é importante porque dá para ver que, resumindo, né? Lá da menina que descobriu arquitetura e que aprendeu arquitetura, mas que para poder chegar num cargo de executivo que você tem hoje e entrar na área comercial com uma mentalidade de números, uma mentalidade de buscar negócio, teve uma base muito boa ali como professora de inglês, que é fundamental para uma língua estrangeira e trabalhar na multinacional. E isso chega numa Lutron, que é uma outra ponta da iluminação. Que dentro de todo mundo que eu conheço de iluminação, por um período, né? Eu vim da ponta ao contrário, eu vim do controle e depois entro na iluminação. E ainda me parece que existe uma lacuna, né? Que o profissional de iluminação ainda talvez não entre muito dentro do controle e tampouco o controle entre muito na iluminação. Isso é fato, a gente sente no mercado isso. Quando, na verdade, são duas disciplinas complementares. E aí, qual é a experiência de Lutron logo quando você entrou? Porque você falou, puxa, eu estou entrando numa empresa que é puramente de engenharia, né? Familiar, né? Uma gigante Lutron, né? Pioneira no desenvolvimento de controle, enfim, a gente fala o tempo todo. Um caso emblemático para mim. Quando o processo de seleção na Lutron, né? Entre as primeiras conversas que Como que você buscou essa vaga? Você foi num site, foi uma indicação? Eu não busquei. Talvez tenha sido muito de conversas do Rogério, do meu marido, com o Ricardo Benucci, que é o meu par aqui hoje no Brasil. Ele não me conhecia direito, mas ele conhecia o Rogério. Sim. Então, estava procurando alguém, estava tendo uma mexida no time da Lutron no Brasil. E aí eu comecei a conversar com o Benucci aqui primeiro. E entender, né, era uma estrutura pequena, é uma estrutura pequena. Continua sendo, né? A forma da Lutron trabalhar no mundo é bem enxuta, mas é extremamente eficiente. Então, eu aprendi a enxergar isso de uma forma totalmente diferente daquela que eu imaginava antes de fazer parte. E, assim, um processo longo de quase um ano, entre conversas e entrevistas, né? Falar com o pessoal de fora, várias entrevistas por telefone, com uma recrutadora da Lutron que ficava na Inglaterra. Então, de novo, a minha formação lá atrás, de professora e de ter uma segunda língua, mas também numa entrevista, principalmente online, onde você não tem o contato visual direto, saber escutar, esperar a hora de responder, tentar dosar um pouco a dicção, enfim. E dentro do processo da Lutron, eu sabia que a fase final era que eu teria que ir para a matriz em Coopersburg, fazer uma rodada de entrevistas assim, com um monte de gente da empresa. Ok, fui para lá, viajei, cheguei lá de manhã, me troquei no aeroporto,
porque, né, eu já sabia que ia ter o carro lá me esperando para ir para... Isso na Pensilvânia, né? Sim, Coopersburg. Peguei um voo para Nova York, cheguei de manhã cedo, levei uma roupa social na mala, me troquei no banheiro, passa aquela água na cara e tal, fiz uma maquiagem e... Na raça mesmo. Vamos lá. Eu sabia que iam ser várias entrevistas, eu não tinha direito exatamente quantas, nem sabia quais eram as pessoas. E aí, chegando na matriz, lá em Coopersburg, tinha uma salinha de reunião bacana, com o meu nome ali, parecia consultório médico. Porque daí eu entrei, e aí cada hora entrava uma pessoa diferente. E alguns conversaram comigo de uma forma mais geral, como o Ramin, que hoje não está mais na Lutron, mas... e em alguns momentos eu tinha que fazer... eu tinha que interpretar um papel. Então, algumas entrevistas tinham a ver com como seria a Lana profissional vendendo um produto da Lutron, resolvendo um problema com o sistema Lutron. E aí tinha meio que um script, o cara entrava e falava, vamos fazer, faz de conta que a gente está aqui, você está me apresentando um projeto, eu tive que preparar, se eu não me engano, eu levei alguma coisa preparada, e aí eu usei um case de loja, de varejo, que era onde eu estava mais confortável, de vender um produto, e aí a pessoa perguntava, colocava aquelas coisas... algumas cascas de banana para ver como eu me saía. E, poxa, foi muito legal. Até que chegou uma hora que uma das entrevistas que eu passei, o cara entrou, a primeira coisa que ele falou para mim, ele falou, a gente vai fazer essa situação aqui, tem um problema na Casa Branca, porque a Lutron comanda todo o prédio do Capitólio em Washington, e é um problema com o Graphic Eye. Você sabe o que é um Graphic Eye? Eita! Eu fui absolutamente honesta, eu falei, não sei. Ele falou, não, mas é o produto o carro-chefe da Lutron. Eu falei, mas... E já não era mais o carro-chefe, mas enfim, é que é o símbolo, né? Enfim, sim. Aproveita e fala, sem querer se interromper mesmo, mas para quem não sabe, porque nós dois nós sabemos quem é a Lutron, né? O que a Lutron faz, de onde vem, o tamanho que é. Quem é a Lutron? O que essa companhia faz, quando foi fundada? Eu queria que você desse um resumo rápido, a Lutron, como uma boa embaixadora da Lutron. Vai? A Lutron Electronics é uma empresa americana, foi fundada em 1961 pelo seu Joe Spira, que foi o inventor do primeiro dimmer em estado sólido ali para dimerizar lâmpadas incandescentes. Ele era um engenheiro bastante técnico e que desenvolveu lá um equipamento gigante para dimerizar a lâmpada incandescente com o objetivo de criar mais bem-estar e melhores possibilidades de configuração do ambiente residencial. Enfim, ele fez isso. Isso foi fundado em 1961, 62. Né? E aí a Lutron veio logo depois disso, ele criando inúmeras patentes e desenvolvendo tudo que o mercado vê hoje como sistema de controle de luz, seja ela natural ou artificial, naturalmente foram patentes originais da Lutron. Claro que hoje tem outras empresas que acabam trabalhando ou puxando ou tentando reproduzir. Eu digo que a maioria das outras empresas copiaram, entre aspas, no bom sentido, que isso é natural que aconteça. A Lutron só tem duas coisas que eu acho que não foi feita pela Lutron, que é o protocolo DALI e o DMX. Se eu não me engano, isso confirma ou não? Eu não sei, sim, eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, o protocolo 0 a 10 de dimerização, o Ford Phase, tudo foi criado, são patentes da própria Lutron. Os sistemas de gerenciamento de iluminação da Lutron. Mas, enfim, aí essa empresa de 60 anos, qual o impacto que teve quando você viu aquela fábrica gigante, aquele headquarter gigante? No primeiro momento eu falei, poxa, acho que eu não me enquadro, porque é todo um linguajar muito técnico e eu vou ter que aprender tudo de novo, ou assim, ou agregar conhecimento sobre uma disciplina que eu não tenho nenhum. Dá para controlar a iluminação? Dá. A própria Philips tentava, a GE, a gente olhava para algumas coisas de controle, mas nada muito na prática. E a Lutron ali, líder absoluta no segmento de controle de luz, mas não tão voltada para o linguajar da iluminação, ou do light design. É isso que eu quero que você chegue. E aí foi, enfim, falei que eu não conhecia o Graphic Eye, que era o produto emblemático da Lutron, os painéis de controle 4 por 8. Mas aquilo não, de novo, como boa vendedora, tudo bem, eu não conheço o produto, mas enfim, eu não tenho que vender esse produto, eu tinha que só estabelecer ali uma conversa de solução de problema.
E aí era uma outra história ali, uma outra interpretação. Tem um Graphic Eye, tem um problema. Bom, o que a gente tem que fazer? Vamos chamar o integrador que fez a instalação, o cara que fez a elétrica, quem foi o engenheiro da Lutron que fez o comissionamento. E ali a gente fez uma prática, né, de encenação e eu me saí super bem. E aí, uma vez entrando na Lutron, passando por tudo isso aí, qual que é o seu papel hoje na Lutron no Brasil? Que isso acho que é importante falar, como que você trabalha, porque, com todo respeito ao nosso amigo que falou do Graphic Eye, é um produto descontinuado praticamente, sim, quase descontinuado. Ele já está ótimo, ele era um símbolo da Lutron, foi um símbolo da Lutron, talvez continue por muito tempo, mas hoje você trabalha com sistemas de gerenciamento Quantum, gerenciamento Athena, até que eu gostaria que você falasse um pouco das famílias da Lutron, e também como que as pessoas consigam ou obter aí uma informação diferente por um site, enfim, ficar livre do jeito que você quiser. Mas eu queria falar o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque apesar de você não ter respondido lá, na sua entrevista, o que era um Graphic Eye, em um curto espaço de tempo, eu vi você fazendo um desenho, vi vários desenhos de projetos e vi você utilizando uma ferramenta da Lutron que normalmente era seleta para engenheiros, né? E claro que não, né? Porque ela é aberta para todo mundo, mas eu vi um excelente desenho. E quando eu vi o teu desenho, eu falei, puxa, como é diferente ver um desenho feito por uma pessoa que entende da iluminação. Porque o controle está ali, é uma disciplina complementar e ela está abaixo do que a iluminação faz, né? Porque a gente está falando da luminária, aplicação da luz, mas qual é o efeito da luz, como que ela vai estar se comportando, etc. E o controle tem a ver com isso. Quando eu vi esse desenho, eu não acreditei que foi feito por uma pessoa que tinha menos de 1 ano. Então, poxa, parabéns, não estou aqui nem te elogiando. Não é à toa. E aí, explica como é o seu papel, porque eu vejo a Alana hoje desde o desenho do Lutron, desde a parte comercial, desde as ideias comerciais. É espantoso, porque eu fui 2 dias atrás com você na Expolux, eu não conseguia andar na feira porque você conhece todo mundo, tem esse elo de todos os pontos. Conta do seu papel da Lutron e conta o que a Lutron vende hoje, o que você vende hoje aqui no Brasil. Muito bom, vamos lá. A Lutron me procurou ou me contratou para ser responsável pelo desenvolvimento do segmento corporativo no Brasil. Então, minha função é especificação e vendas, né? Spec to Sales. Tá. Então, eu vou desde o contato e eventual prospecção de projeto, aonde os projetos nascem, ou seja, na prancheta ou no computador de um lighting designer, de uma empresa de arquitetura, de uma empresa de engenharia, de quem está mexendo com a iluminação, quem está definindo a iluminação daquele ambiente corporativo. Então, bom, a iluminação está aqui, esse ambiente corporativo X, ele precisa atender, a princípio, alguns requisitos de norma para certificação de eficiência energética. Então, precisa ter sistema de controle. Esse ambiente precisa atender alguns requisitos de conforto, precisa ter sistema de controle. E a partir daí, eu tenho que atuar nessa área de ajudar os projetos a nascerem com uma especificação de controle, mas também fazer com que eles cheguem na mão de quem vai vender esse sistema de controle, instalar e deixar ele funcionando, que é o que eu só aprendi a fazer, ou melhor, só coloquei em prática na Lutron, porque em todas as outras empresas que eu trabalhei, eu sempre atendi o cliente direto, cliente final. Entendi. Era um canal direto de venda. A Lutron é um canal indireto. Então, você tem um trabalho de vendas e especificação, claro, começa na especificação. Daqui a pouco eu vou falar que você faz muito mais do que isso, eu sei. Mas você cerca... O que seria cercar o projeto? O que seria o que a Lutron sempre fala que é o surround job? O que é isto, né? Não só traduzindo literalmente, mas o que é... Como que a gente faz para que esse projeto realmente se complemente com o Lutron no final? Um projeto não residencial, vamos dizer assim, né? O corporativo, ele engloba qualquer segmento, uma indústria, uma loja, um escritório, um banco, uma escola, um hospital, um hotel, um restaurante. Tá. Tudo é um projeto, qualquer uma dessas áreas cai dentro de um guarda-chuva de uma solução corporativa. As linhas comerciais a gente fala de vertical office, escritórios, escolas, hotéis, estádios, enfim, tudo isso é área corporativa, isso não é um residencial. Não, exatamente. Então aí, isso aqui acontece em algum lugar. Dentro de todos esses, apesar de ser uma variedade gigante de segmentos, o portfólio,
ele é praticamente o mesmo para qualquer aplicação. Tá. Então isso é fantástico, porque você consegue ter uma linha de produtos que vai desde algumas soluções standalone ali com os pullbacks e sensores para fazer uma solução de sensoriamento de ocupação ou uma configuração de cena ou um sensor de luminosidade numa solução que está ali pronta, ela não se comunica com nada, até as soluções que vão passando para o gerenciamento, o ESN, que são os módulos de trilho DIN, para comandar vários andares ou áreas maiores, onde a gente tem muitas zonas de iluminação, e aí soluções de gerenciamento, ou seja, Boa. de inteligência sobre aquele sistema de controle, que hoje, no meu portfólio, a gente representa pelo Athena e pelo Quantum no Brasil, mas a Lutron tem o Vive e o Limelight, complementando a linha global. Então são duas famílias que ainda não estão disponíveis aqui, mas que em breve a gente deve ter. E tudo isso sobre o mesmo hardware. Então o mesmo produto que eu coloco aqui, né, o pico que a gente coloca aqui na mesa de um escritório, ele pode estar num consultório médico, numa sala de aula, num armazém, Sim. numa linha de produção. Então isso é fantástico porque a gente consegue traçar. A Lutron não cria dificuldade na especificação, muito pelo contrário. Eu posso entender, até para a gente iconizar mais a nossa conversa aqui, então a gente pode entender que a gente tem uma solução simples que se chama de Energy Tri-Pack, então que desde um simples salinha com controle Retrofits. de uma única seção, de uma única zona, de controle de uma única luminária ou um conjunto de luminárias, e atrelar isso a sensor de ocupação, luminosidade, e você vai subindo isso para uma escala maior, que é a linha ESN. E aí, a partir daqui, são sistemas standalone, que eles funcionam perfeitamente, não são integráveis. Mas o ESN pode ser integrado, né? A partir dali, você vai construindo camadas em cima do mesmo hardware. E aí você entra... E você sabe tão bem quanto eu, podemos citar inúmeros projetos aqui. E aí você vai para um Athena, que é uma linha mais nova, né? Uma gerenciadora mais nova, e o Quantum, que é uma gerenciadora, como a gente tem inúmeros projetos como o Facebook, como aí... enfim, tem alguns que a gente não pode falar, né? Mas tem o Center Norte, a gente estava, o Expo Center Norte, que acho que, se eu não me engano, é o único Expo que tem com controle Lutron no Brasil. Sim, na América Latina. 80 mil metros quadrados. Então, foi muito bom você instigar a pessoa para mostrar ontem lá na foi feira. fantástico, ele deu uma aula também de quanto. E essas famílias, Lana, claro, tem um paradigma de Lutron, e isso a gente pode quebrar aqui com certeza, né? Que quando a gente vai tentar vender, ou vai tentar introduzir o Lutron num lugar, a primeira coisa que fala é do preço. E que as soluções comerciais são caras. Eu queria que você me falasse o seguinte, que na verdade, e isso não é verdade, a gente sabe que não é verdade. A gente faz um benchmark muito forte de comparação das linhas Lutron com relação a preço, com relação a qualidade, com tudo, inclusive com produtos nacionais. Tá? A gente sabe que o valor realmente é muito, de preço é muito baixo, né? É o menor, talvez, de todos, tá? Com certeza isso, pelo que ele abrange. Mas como quebrar esse paradigma no país, no Brasil, de que Lutron é caro? Você acha que isso está relacionado porque no residencial ele talvez não seja um dos mais baratos e as pessoas aplicam residencial no corporativo? Talvez isso aconteça ou não? Não sei se eu fui claro na pergunta. Acontece, eu vi, então, até por isso, nesses 3 anos de Lutron, eu encontrei alguns projetos comerciais que tiveram uma solução residencial aplicada ali. Talvez ali o integrador ou o dealer Lutron que estivesse lidando com aquele projeto desconhecesse a linha comercial, porque eu passei a promover mais isso a partir do momento que eu cheguei e assumi essa responsabilidade. Esse era o meu papel. Talvez antes ele não tivesse tão claro no resto do time Lutron, enfim, ou até fosse mais simples e mais fácil usar aquilo que as pessoas já conhecem, né? É difícil tirar as pessoas da zona de conforto também. E aí tem duas partes, né? Você tem a parte que você está fazendo o entendimento técnico, que você precisa encaixar essas linhas dentro do tamanho do bolso do projeto, não sei se eu posso falar desse jeito, mas não basta isso, você precisa envolver mais disciplinas, mais pessoas. Quem está envolvido? Quem são os stakeholders de um projeto comercial? O arquiteto, o engenheiro? O projeto comercial tem inúmeros stakeholders e eles é um tabuleiro complexo, assim, de xadrez para a gente fazer.
Porque não basta você falar com quem está fazendo o projeto de iluminação, porque nem sempre essa pessoa tem a mesma força perante o cliente final, porque ela faz parte de uma rede aqui de projeto que tem arquitetura, engenharia, projetos complementares, elétrica e iluminação. Tá. Isso aqui precisa estar um pouco integrado. O cliente final precisa entender o argumento e os benefícios, as funcionalidades que ele vai ter no ambiente dele usando o sistema de controle. Tá. E isso é um paradigma que a gente está quebrando. Quando você falava da iluminação e do controle de caminhos diferentes, sim. Eu diria que hoje eu enxergo os sistemas de controle de iluminação, eles têm a mesma... Eles vêm quebrando, né, essa resistência, mas a resistência ela era tanto quanto a gente tinha para migrar a solução de iluminação convencional para LED. Então, aquela minha fase lá atrás, quando eu estava na Philips e a gente estava mudando a tecnologia de luz, o mercado duvidava, precisava entender, ninguém acreditava muito, era muito mais caro e tal. Aí, de repente, as barreiras foram sendo derrubadas e cada tipo de segmento foi adotando e agora isso está acontecendo com controle. Porque controle de iluminação só passou a ser viável para o mercado corporativo quando a tecnologia virou LED. Porque tecnologia convencional não sustentava um projeto de controle com sensor, com liga-desliga num reator eletrônico, Nossa, por exemplo. Esse é um ponto muito importante, porque todo mundo pensa, né, que na verdade só basta substituir a luminária por LED que já está economizando. Isso é óbvio, que vai ter uma redução drástica, mas não é só isto. A gente consegue racionalizar com o controle, né? Sim. Quais os benefícios da Lutron como um todo, assim, dentro disso? As economias agregadas em cima de cada tipo de estratégia que a gente usa podem chegar a 80% além da economia gerada com o LED. Né? E hoje, como o parque instalado, talvez Brasil, a nível global, já é praticamente inteiro no LED, ninguém mais contrata uma iluminação convencional. Então, a economia proporcional, quando um sistema de LED está chegando no final da vida útil e você vai substituir por outro sistema de LED, claro, você ganha economias aí menores, porque a eficiência do LED vai crescendo proporcionalmente, né? Conforme a pesquisa vai evoluindo. Mas aí é a hora fundamental do controle, porque quando eu substituo uma instalação LED on-off, puramente on-off, imagina um corredor de shopping. Participei de inúmeros projetos de retrofit de shopping, onde saíam aquelas luminárias ou de vapor metálico ou de lâmpada fluorescente compacta e virava LED. LED on-off. Tá. Aquele monte de luz no corredor, às vezes até mais do que o necessário. Isso é um ponto legal. Mais luz do que o necessário faz tão mal quanto menos luz, Lana? Claro. Isso é verdade? Claro, exatamente. Tá. Muito verdade. E o controle ele ajuda em tudo isso? E o controle ajuda, mas o controle de luz, na maioria das áreas de uso coletivo, principalmente, ele está diretamente ligado ou ao aproveitamento da luz natural ou a essa calibração da luz artificial, né, com drivers eletrônicos que permitem a dimerização. Então, se eu posso reduzir a intensidade daquela minha luminária no início da vida útil dela, então, ao invés de... Eu troquei uma luminária eu tenho uma luminária LED de 50 watts. Bom, ela acesa a 100%, ela vai consumir 50 watts e provavelmente ela vai me entregar mais luz, pelo menos 15% a mais de luz do que eu preciso. Por quê? Todo projeto de iluminação, para ser executado, ele leva em consideração uma coisa chamada fator de depreciação. Desde os meus primórdios lá na Philips eu aprendi isso. E os projetos são calculados assim. Eu considero uma curva, né, uma queda na eficiência da luminária ao longo da vida útil. Com o LED, essa queda ela é mais demorada. Então eu tenho muito mais luz por muito mais tempo. Então a gente entrega mais luz onde não precisa. Entendi. E compromete a conta de energia do cliente, mas também o bem-estar do usuário. Eu costumo dizer que quando vem uma criança perguntar para nós o que a gente faz, né, o que eu faço, o que nós fazemos, o que você faz? Eu vendo sensor, eu vendo dimmer, né? Tem alguns amigos ainda que chamam, olha, Ricardo, eu quero que você venda um dimmer aqui, né? Mas a gente não vende um produto em si, nós vendemos estratégias de economia de energia. Exatamente. E você consegue mensurar o quanto cada uma dessas estratégias traz de economia em porcentagem para um projeto agora? Sim, é um pouco empírico, mas a Lutron tem isso testado e calculado.
Sim. Mas quando você usa um sensor de ocupação, a gente vai ali de 15% a 20% de economia num determinado ambiente. Tem um simples sensor de ocupação que a gente não tem aqui na sala, né? Não consigo mostrar, mas já consegue trazer de 15% a 20% de economia. Sim. Até adicional àquela que você já tem. Que é aquela história de entrou, ocupou, tem luz, saiu, desocupou, contou um tempo, desligou. Sim. Então, essa é uma estratégia. Sim. Depois a gente tem a da captação da luz natural também, sim, né, Lana? Que também é um assunto que está super atual e tem aproximado os sistemas de controle dos projetos de iluminação. Porque todos os grandes projetos hoje querem e precisam levar em consideração a luz natural. É uma demanda que ficou mais forte ainda depois da pandemia e da história do bem-estar e das pessoas em casa. E tem também os projetos certificados, né? Sem os dúvida, projetos todos os projetos que buscam uma certificação LEED, qualquer tipo de certificação green que tenha, mas assim, sobretudo aí um LEED, um ACO, um Procel, ele requer, hoje parece que meio que até mandatório, obrigatório você ter isso, né? Eu não sei até que ponto, mas pelo menos eu sei que dos projetos que tem, ele acaba se tornando um recurso bom para pontuação. Eu não sou o maior especialista, inclusive a gente tem uma convidada para trazer aqui um dia, espero que ela aceite, né? Para falar um pouco de certificações e como que a iluminação contribui. Não, é um ponto essencial no projeto. Lana, olhando para essas, você está falando muito bem aí da Lutron, as famílias e tudo mais, então eu entendi que o teu papel de gerar essa especificação é correr atrás de todos esses envolvidos, que vai desde o arquiteto, do light designer, do engenheiro eletricista. Você também tem a ponta que eu gero aqui bons projetos, eu já trabalhei também em uma empresa e que eu lembro que fazia um trabalho muito parecido de fazer especificações, né? De correr atrás das especificações. As pessoas acreditavam naquilo que a gente vende. Mas na outra ponta, que é a ponta de quem vai entregar, porque a Lutron ela não é uma empresa que faz a venda para o cliente final, sim, correto? E ela também não instala o produto, ela só faz o comissionamento, não é isso? Então você precisa de uma outra ponta que são os dealers, que é onde se enquadra o meu papel como um instalador, como uma pessoa que revende o seu produto, que mantém. Para aquela pessoa que está nos ouvindo aqui, que quer se interessar, qual é o caminho para ele se tornar um dealer da Lutron, seja para o mercado residencial, para o mercado corporativo? O que ele precisa de ter de conhecimento? Ele precisa só ter o cliente? Ele precisa ser um cara da engenharia? Ele precisa ser um cara da arquitetura? Quais são os cuidados que ele precisa ter? Essa que é a melhor pergunta. A Lutron, ela tenta ser extremamente cuidadosa na seleção e formação desses integradores, porque é uma tarefa, quem quer ser integrador precisa saber como vender sistema e solução e como cuidar de um projeto pós-ocupação. Eu acho que é o principal, porque não adianta a gente ter, a Lutron não vende um produto, né? Ela vende um sistema que, aplicado ao parque de iluminação de um cliente, entendi, vai gerar recorrências de manutenção, vai gerar recorrências de visitas de prevenção, talvez de novo vou usar o exemplo do shopping, mas assim, qualquer shopping center tem lá elevadores, escadas rolantes, sistema de ar-condicionado, são equipamentos, produtos que estão lá instalados, mas que eles têm vida própria. Um sistema de controle praticamente é isso também, um sistema de iluminação. Ele precisa de ações corretivas, de atenção, de serviço, de um nível de confiabilidade muito alto. Então, por isso que um dealer Lutron, antes de mais nada, precisa ter uma equipe técnica extremamente capaz, passe pelos treinamentos certificatórios, que invista nesses treinamentos certificatórios, que invista em equipamentos de showroom e de demonstração, para que as pessoas consigam colocar a mão na massa e entender como é parear um sensor e um pole-pack, entender como é instalar uma antena, um hub de radiofrequência para os equipamentos sem fio. A Lutron trabalha com basicamente todo o portfólio sem fio. E esse cara pode ficar muito tranquilo, porque de fato a preocupação da Lutron em formar essa revenda é enorme. A gente tem aí o teu par aí de cursos, que é o Johan, que faz um excelente trabalho com treinamentos aqui há muito tempo já. Acho que talvez tenha mais tempo contigo já de Lutron, né? 10, 11 anos. E por outro lado também pode ficar despreocupado porque tem você trabalhando lá nos especificadores, porque tem
uma entrada uma melhor geração de demanda, e uma entrada neutra, né? Porque os especificadores, eu entendo que para eles manterem a parte consultiva é melhor que eles falem com o fabricante, claro. não com o instalador. Isso eu acho perfeito. Essa cadeia que seja assim, né? Que funcione dessa maneira. Então você também tem essa preocupação de selecionar e formar essa conta. Tem dificuldades hoje? Quais são as dificuldades que encontra hoje, Lana? Para não ficar só no bem bom, porque você já está falando uma história boa, bacana. Eu acho que eu entrei na Lutron achando que ia ser muito fácil. Quais os Conhecendo desafios, o mercado, né? de iluminação, eu enxerguei inúmeras oportunidades de aplicar controle. Poxa, tantas áreas não atendidas ou não exploradas para oferecer controle, né? E eu conheço tanta gente do mercado de luminárias e tal. Mas quem não está acostumado a vender serviço não consegue vender controle. O cara que está acostumado a vender produto, Entendi. painel, high bay, low bay, spot, é muito difícil ele, se ele não cria uma área nova dentro da empresa, é muito difícil ele oferecer controle, um fabricante de luminária. Então eu comecei a perceber que formar um integrador novo é muito difícil hoje em dia no Brasil, porque as pessoas acabam esbarrando na questão de, mas eu preciso fazer um investimento inicial em produto, em treinamento. Sim, claro, é uma parceria, né? Não, você não vai vender, nós vamos fazer uma promoção de ponto de venda para você, nós vamos fazer um intensivão para você entregar um projeto que funcione, né? Que quando bater luz natural, essa luminária vai dimerizar. Quando o cliente quiser fazer uma integração com o BMS dele, a gente tem certeza que a licença BACnet está instalada no servidor. Quando der um pico de energia e alguma coisa desprogramar ou eventualmente falhar, você tem que estar apto a dar o suporte para o cliente. Quem dá o suporte para o cliente final é o integrador, não é a Lutron. Tá. Então não adianta o cara achar que eu trago oportunidade e vocês fazem tudo, porque não é isso. E fazer só um complemento, Claro. A Lutron tem um suporte técnico para esse integrador que é 24/7. Sim. A gente sabe disso porque a gente usa. Sim, obviamente sim. que a gente tem aqui um canal de suporte técnico que é você, Sim, que é o mas tem um Johan, canal o próprio técnico Ricardo, de atendimento que nos internacional. apoia tecnicamente desde a especificação até algum problema encontrado, quando tem algum problema encontrado, Sim, que é raro, né? Então, esse cara pode ficar tranquilo com essa informação. Então, não é um investimento em vão. Ele está Claro que não. tá sendo assegurado por uma empresa com presença no Brasil e em vários lugares, Sim, nos 5 no mundo continentes. todo, Né? no mundo todo. Ótimo. Então, assim, o maior desafio hoje é encontrar o cara que quebra esse paradigma de que precisa dar um pouco dele para poder receber de volta. E que enxergue também e que busque oportunidades, que seja um bom caçador de oportunidades. Isso que é legal, você comentar. O que seria um caçador de oportunidade? Um cara que tem uma equipe de prospecção? O cara que tem uma equipe de prospecção, o cara que está imerso num segmento onde a Lutron não atua, onde a gente não consegue gerar tanta especificação ainda, mas aonde de repente o cliente final está procurando soluções e não acessa a Lutron porque também não conhece ninguém que trabalhe. O cara que quer ser um integrador só porque ele está aqui na região e está participando do projeto X ou Y que já está especificado pela Lutron e quer pegar aquela oportunidade só para tentar galgar alguma coisa em cima daquilo e não ter uma construção de lealdade, de fidelidade à marca, de gerar confiança e transparência. Eu acho que uma coisa que eu aprendi nesses 3 anos de Lutron também é que se eu não gero total confiança no meu integrador, seja a Equalize ou sejam os outros que a gente tem hoje estabelecidos no Brasil, se eles não confiam em mim, eles não vão trazer o projeto e não vão falar para mim que determinado projeto está sendo trabalhado e eu não vou falar que determinado projeto está sendo especificado. Então, é uma relação de confiança e transparência que tem que ser total, não pode ficar naquela pegadinha mas se eu falar e daí... Então, quando eu falo com qualquer um que quer virar um dealer Lutron hoje novo, eu falo assim, olha, não adianta você querer virar um dealer para buscar as oportunidades onde já tem dealers atuando, porque é canibalizar aquilo que já existe. Ou dividir uma pizza, né? A gente precisa aumentar o bolo e não ter mais gente para comer o mesmo pedaço. Exato. E aí isso dá trabalho. Precisa insistir, precisa persistir, precisa entender e aprender como falar sobre controle, como aplicar isso na solução, como argumentar. Então, é um pouco mais complexo. Olha, não é porque você é convidada de hoje, não, que você é minha amiga. Eu acho que na história da Lutron, eu conheço Lutron desde 94, 96, se eu não me engano. Acho que 96. Quando ainda tinha um distribuidor que trazia o Graphic Eye.
mas eu nunca vi na Lutron ninguém com tamanha envergadura para saber como fechar essas pontas. Teve pessoas ótimas, eu acho que me enquadro dentro desse, não como ótimo, mas como um bom, pelo menos. Mas tem técnicos excelentes, tem gerentes excelentes, mas você consegue enxergar e é bastante hands-on, você vai para cima mesmo, você vai da especificação até o final, né? E eu acho que eu posso falar para qualquer um que quiser buscar você, se sentir muito seguro em buscar você, que você vai saber formar uma boa empresa e etc. Tá? Para a gente conseguir... A gente precisa ganhar o respeito. E hoje no mercado, eu acho que eu cheguei na Lutron no meu momento certo de carreira e de aprendizado, Sim. que é ter uma rede de contatos que me respeita e que confia em mim, porque eu tive uma formação técnica bastante interessante, que apoiou a minha ação comercial. Sim. Então, essa troca faz acho a que gente você tem uma capacidade confiança. muito boa de eu trabalhando com você nos últimos 3 anos, de enxergar a evolução da marca no país. Você acha que talvez seja uma das únicas que interessa em fazer a Lutron desenvolver no Brasil, porque você gosta do Brasil e quer ficar no Brasil. Eu acho que essa visão de enxergar tudo isso, eu acho que você tem muito bem. E assim, muito imparcial. Você sabe trabalhar e deixar todo mundo, cercar o projeto da forma correta, mas que cada um ganhe para a sua capacidade. Eu acho que isso é muito bom, um outro skill muito legal. Então, quem quiser ser uma conta vai estar muito seguro de estar trabalhando com você como uma gerente de conta ou como uma gerente de todo o business do país, como é. E assim, para a gente iconizar um pouquinho mais, dos 3 anos, qual o projeto que mais te trouxe orgulho assim, de ver acontecer? Foram projetos fantásticos aí que foram feitos. Né? Essa semana eu tive num evento de uma outra conta que atua num segmento completamente diferente da Equaliza, e é uma conta que a gente tenta desenvolver há bastante tempo. Tem uma Sim. equipe fantástica, mas eles estão patinando para entender justamente pode falar as qual é o nome da responsabilidades. É o pessoal do Grupo Sonepar. Boa Sonepar, que atua parabéns. no segmento industrial muito bom. Bem forte. E acontece que eles precisam, o próprio cliente final está demandando deles soluções. Então eles estão sendo pressionados a aprender a parar de vender produto. Aprender a parar de vender luminária ou lâmpada LED e vender. Então começando a pensar no todo, sistema, né? E aí o bacana de Lutron para eles é que eles trabalham com vários fabricantes de luminárias ou de produtos de iluminação. O A, o B, o C, o D, o L, o P, enfim. E aí eu desenhei para eles no quadro assim, a gente tem várias setas na vertical, só que a Lutron está aqui, ó, na horizontal. Fazendo um cross em todas elas. Todas. Então não importa o fabricante de luminária, não importa a etiqueta, o label da sua fonte de luz. Um sistema de controle Lutron, ele vai poder atuar em todos, individualmente ou agrupados, porque um projeto de iluminação hoje nunca tem um único fabricante. A gente sempre vai falar de projetos que envolvem pelo menos 2 ou 3 fabricantes ali de luminária, técnica, decorativa, funcional, enfim. E isso é muito interessante. Isso é muito legal. E é único. Isso é muito legal, que assim, entrou até claro que talvez nem a pergunta nem foi totalmente... Nem lembro qual foi a outra clara, mas assim, que eu fiz, mas você tocou no assunto que talvez puxou o gancho para outro assunto, que mais interessa. Que a gente escuta muito o pessoal falar, mas Lutron controla essa luminária? Eu queria que você deixasse claro que controla qualquer luminária. Controla qualquer luminária, qualquer fonte de luz. Qualquer fonte de luz. Seja uma lâmpada LED, seja um downlight, um spot, uma high bay, uma luminária pública, um projetor esportivo, uma luminária funcional, uma luminária de escritório, um painel, qualquer. Porque hoje em dia na tecnologia LED o que manda é uma coisa que chama eletrônica, é o driver. Então... E a gente tem Lutron hoje aplicado num Expo, como a Expo Center Norte, tem escritórios aí das empresas de tecnologia, de quase todas global, que são contas globais da Lutron. Sim. Nós temos em escolas, né, também, tem hospitais, então assim, não tem restrição nenhuma. Então aquele light designer, aquela pessoa que está projetando iluminação,
buscar a Lutron, ele está seguro de que vai ter um Volvo como eletrônica. Sim. E vai ter um produto na área comercial, se bem aplicado, com preço muito competitivo. Eu estou dizendo que eu afirmo isso porque eu sou um player da Lutron. E você consegue olhar um pouco, uma outra, cercar o Surrounded Job, aí cercar o trabalho de uma outra maneira, com outros stakeholders aqui. São várias engrenagens que precisam ser movidas ao mesmo tempo para que um projeto de controle seja convertido numa instalação de controle. Isso. Você sabe disso e eu acho que isso é a grande, talvez seja a minha grande skill, o que eu considero de melhor na minha atuação é que eu consigo enxergar todas essas engrenagens e tentar ajudar não adianta só eu virar a minha com o especificador. Muito bom. Porque isso aqui não vai adiantar nada. Eu preciso virar essa com o especificador, com o cara da obra, com a instaladora elétrica, com o dealer, com o time de serviço da Lutron lá fora, com o arquiteto que entrou, com a gerenciadora, né? Com a construtora. Então, existe aí de fato, um sistema de engrenagens extremamente complexo e rico, com inputs, opiniões, papéis diferentes numa obra que precisam funcionar para que o sistema de controle de fato seja vendido. Não adianta eu gerar especificação e não ajudar ninguém a vender, ou não fazer o papel, de repente, de ajudar um integrador que não consegue argumentar ainda direito que ele está aprendendo, falar com o cliente final. Sim. Então eu participo, a gente argumenta, eventualmente faz algumas demonstrações de retorno de investimento. Mas o dealer tem que estar lá, porque o cliente final precisa saber, mas eu vou comprar Lutron. Não é a Lana que vai vender Lutron para o dealer, para o cliente final. Sim. É um integrador Lutron. Sim. E esse cliente final, ele não basta ele confiar na Lutron como marca, ele tem que confiar no cara que está levando a bandeira Lutron lá para dentro. Entendi. E ter certeza que depois que ele estiver usando a obra, daqui 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano, o sistema dele vai estar funcionando, os relatórios vão estar sendo gerados, se ele precisar fazer um relayout, ele vai poder chamar e a coisa vai estar ali acontecendo. Então, eu diria que a parte mais difícil do meu trabalho é ter essa certeza de que um projeto bem especificado vire uma obra bem executada para que aquele cliente final ou aquela construtora ou aquele escritório de arquitetura continue confiando em mim, porque não adianta eu fazer um projeto de Lutron bem feito e depois não funciona, faltou um negócio, o laço DALI não está conectado, o sensor não aciona a luz na saída. Então, a garantia do perfeito funcionamento de um sistema Lutron, que é um produto extremamente confiável e que a prova de falhas quase, ele está na mão desse integrador, que precisa ser muito bem formado. O que me impressiona na Lutron quando eu trabalhei, mas também com as pessoas que trabalham na Lutron, que todos têm uma pressão do número, sim, todos têm que vender, todos têm que produzir, mas antes disso sempre tem uma preocupação naquilo que está entregando. E isso é evidente que é a escola Lutron que traz, mas percebe-se também que se você não pensar dessa forma, você não consegue evoluir nem com a própria Lutron, porque acaba sendo um ponto de filtro. Isso é verdade ou não? Sim, porque a gente tem que saber entender o projeto, ou o cliente, ou o usuário final, principalmente, para poder determinar que linha de produto ou que tamanho de especificação eu vou fazer num determinado projeto. E ótimo. Mais um exemplo do que eu comentei outro dia com o pessoal da Sonepar, assim, Lutron não é caro, porque eu posso dizer para vocês hoje que a gente tem sistemas sofisticadíssimos da Lutron instalados em boutiques como a Christian Dior, sim, em São Paulo, no Hotel Fasano, sim, no restaurante dentro do Cidade Matarazzo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem sistemas Lutron instalados no supermercado Jacomar. Tá. Olha aí, a gente tem tipos de clientes distintos, altíssimo luxo, público seleto e um supermercado, uma rede de supermercado regional, popular. E aí no meio a gente tem tudo, tem escritórios locais, tem empresas digitais como Facebook, Google, Amazon, LinkedIn, empresas grandes, bancos aqui no Brasil, que usam sistema Lutron em seus escritórios, no seu ambiente de trabalho. Tá. Algumas indústrias estão começando a adotar isso também, áreas de armazém. Então, não importa o tamanho do projeto, de novo, o portfólio ele é o mesmo. Tá. Quando ele está corretamente aplicado para a necessidade do usuário, o cara que tem um supermercado, ele só quer dimerizar a luz para a entrada de luz natural. Lana,
Acho que daria para ficar 4, 5 horas. Primeiro que você fala muito bem, entende muito bem. Mas eu vou ainda continuar. Eu sei que a diretora nossa ali está olhando no caso do tempo, mas ela que se vire depois com a edição, né? Mas é o seguinte, não, tem tempo, sim, está dentro do tempo, mas não importa, é importante o bate-papo. E eu queria falar de 2 coisas. Primeiro que você já falou dos projetos, enfim, agora falar da inovação da Lutron. Nós estivemos em Austin agora, em abril, né? Isso foi em abril. Foi. E eu percebi 2 coisas. Uma mudança drástica, né, na Lutron. Drástica, assim, natural, mas uma mudança que parece que a régua aumentou, né? Que antes era uma venda de... Eu acho que o maior símbolo disso é ver o que vai acontecer daqui a 2 semanas no LED Forum, que é o principal LED que tem, o principal fórum de iluminação que tem na América Latina hoje, que apesar de chamar LED Forum, mas ele... É óbvio que não é só para falar de LED, né? Sim. É falar de iluminação em si, em que vem gente, a Lutron vai trazer uma convidada especial aí para poder palestrar, excelente também. E eu vi que a Lutron deixou de ser uma empresa puramente de engenharia, que é o reflexo do que era anteriormente, que a gente via um stand parecendo na Feira de Ciências nos anos anteriores, inclusive quando eu trabalhei lá. Sim. E que agora tem uma linguagem muito mais da arquitetura, muito mais fina, da poesia, da aplicação, da luz, do controle. E eu queria que você falasse um pouco disto e também falasse de uma coisa que me chamou bastante atenção e que eu acho que isso envolve o futuro das empresas que são os dealers, envolve o futuro dos players para onde a gente vai buscar, que é uma fábrica que a Lutron comprou que chama Ketra. Então, assim, que é excelente. Eu queria que você comentasse dessas 2 coisas, porque o que me chamou a atenção, e é onde eu pergunto para você, porque hoje a Lutron consegue controlar uma luminária, qualquer luminária liga-desliga, como a gente acabou de falar, qualquer luminária com controle dimerizável em 0 a 10, que é um protocolo lá de 1974, também criado pela Lutron. Depois ela consegue controlar uma luminária em forward phase, reverse phase, que é o tipo de dimerização do estado sólido, e consegue dimerizar na maior parte das vezes que a gente usa em DMX, né? Sim, claro. DMX, e o que a gente mais usa que é o DALI. Então a gente está falando de DMX, de DALI, de 0 a 10 dimerização, forward phase dimerização e on-off como liga-desliga. Isso vai se manter, liga-desliga, mas a gente está falando de outros 4 protocolos que, no meu ponto de vista, não sei se eu estou errado, a Ketra mata isto. Dá para falar, né, para aqueles que são mais técnicos, que o miolo do quadro, aquilo que a gente coloca para controlar a carga, para controlar a luz, nos próximos anos vão sumir? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais de Ketra, se isso é possível ou não. Falando de inovação e de futuro, vai. Bom, talvez o assunto Ketra ele permeie as 2 respostas e talvez eu não lembre exatamente as 2 coisas. A parte da inovação, o que eu percebi também num curto período de tempo na Lutron, em 3 anos, mas eu conhecia a Lutron estando no Brasil, né, desde que eu entrei na iluminação. A Lutron já estava aqui com as soluções residenciais e tinha um showroom na Avenida Brasil. Lembro. Muito bacana, visitei, era bem técnico e era bem voltado para o residencial e para os integradores de áudio e vídeo que faziam home theater e que normalmente não entendem nada de iluminação. Então criava uma dificuldade ao invés de gerar uma facilidade. Mas sem milindrar eles, tá? Não, é só... Não entender nada de iluminação é porque eu acho que ao invés de ser uma crítica, é muito mais como uma sugestão construtiva para que eles passem a aprender mais. Você criar um sistema de controle que envolve controlar a luz artificial e a luz natural, você entender de criação de cenas, de como deixar o ambiente mais claro, mais escuro, mais intenso, trabalhar luz e sombras, mais dinâmico, tal, a partir de criação de cenas e não só controle de zona, né? Eu acendo essa, apago aquela, enfim. Ok. E a Lutron vem percebendo no mercado que controle de luz, claro, todas as fontes de luz têm que ser controláveis, então hoje a Lutron também trabalha com um portfólio enorme de cortinas motorizadas para controlar a luz natural. É uma fonte de luz. Qualquer janela é uma fonte de luz. E que muitas vezes isso está subestimado no projeto e não entra no projeto de iluminação de nenhuma forma. Está lá no projeto de interiores, a cortina, a persiana, o acabamento da janela. Mas não a funcionalidade de ter um sistema de controle de luz natural que interaja com a minha luz artificial. E que em determinado momento do dia, quando eu tenho muita claridade, a minha persiana automaticamente baixa e a minha luz artificial automaticamente sobe, né? Para falar o mínimo.
de trabalhar uma fachada de um edifício corporativo, onde você pode, por georreferenciamento, criar um sistema de autonomia de luz natural total. Então, aquelas fachadas, a fachada norte vai ter as suas cortinas subindo ou descendo em determinado horário do dia de forma automática e a luz artificial equilibrada. A fachada leste não vai fazer a mesma coisa que a norte, ela vai fazer diferente, porque a incidência solar é outra. Então aí a gente entra num conceito de sustentabilidade da edificação e aproveitamento da energia, das fontes de energia como um todo, muito mais amplo e muito estudado pela Lutron hoje em dia. Tá, mas eu não vou deixar você correr a pergunta. Não, e aí na Ketra? A Ketra enterra ou não enterra esses protocolos? Vamos deixar o negócio mais descontraído. Pode ser que enterre, mas eu acho que... Porque, deixa eu ver se eu estou falando besteira, tá? Até pra gente ajudar. Porque a Ketra é a luminária com inteligência embarcada, comunicando uma com a outra, capaz de fazer RGB, fazer o branco quente, o branco frio. É um espectro completo, de 1.400 Kelvin a 10.000 Kelvin. Ótimo. No branco. E direto com uma controladora, não tem mais um chaveador para fazer isso, não tem mais um intermediador, não é isso? Não. Você acredita que isso dos próximos 5 anos é o que vai pegar aqui? Qual é o plano da Lutron para trazer Ketra para o Brasil? No Brasil, eu acho que é um pouco mais demorado que isso, né? Ketra é um portfólio extremamente técnico, né? E ainda, do ponto de vista de variedade de produto, ainda mais ou menos reduzido. Tem planos de trazer para o Brasil, já tem algumas coisas aqui para a gente demonstrar, inclusive instaladas lá no Hotel Matarazzo, é justamente Ketra. No LED Forum a gente vai poder ver um integrador Lutron mostrando Ketra, né, mais voltado para aplicação residencial e não para corporativa, mas sem dúvida nenhuma, o futuro e um segmento que a Lutron até então não trabalhava diretamente, que é o próprio segmento da fonte de luz, da luminária. Então, Ketra não substitui os sistemas de controle que andam na horizontal enquanto qualquer fabricante de luminária está aqui, mas ela vai coexistir num sistema. Porque não vai ser um produto que vai dominar o projeto como um todo. Ele vai estar aplicado em áreas especiais, em áreas de convivência, em áreas que precisam de mudança de uso, uma flexibilidade da área. Durante o dia eu quero uma luz mais quente ou mais fria, à noite eu quero fazer um evento comemorativo, vai ficar colorido, ou um destaque no varejo, então, mas ainda num altíssimo nível de especificação, né? É um portfólio de altíssimo nível, extremamente inovador, né? Tanto que um dos caras que fundou a Ketra e vendeu a Ketra para a Lutron agora é um co-CEO lá da Lutron, né? Para trabalhar essa parte de inovação e o sistema de controle de iluminação virando o foco para uma aplicação arquitetural. Isso. Para uma aplicação... Que se encaixa naquela primeira pergunta que eu te fiz, que é a mudança, inclusive, das pessoas, do linguajar da Lutron, que é voltado para a arquitetura. Tem gente que fala que a Lutron tem... Ouvimos isso da boca de um lighting designer, né, lá em Austin, que na Lutron tem uma turma que fala lutroniano, né? Exato. Só fala a língua da Lutron. Eu achei isso maravilhoso. E aí volto lá no comecinho quando eu falei de como eu aprendi a calibrar o meu discurso conforme o meu interlocutor. Se é um cara que entende de iluminação, claro que você vai usar os termos técnicos, aquele conhecimento mais abrangente do segmento. Sim. Agora, se eu estou falando com uma pessoa mais leiga, eu tenho que saber falar num outro linguajar e de um outro jeito para ficar mais compreensível ali. Lana, deixa eu te falar. Vai ter que ter outro. Vai ter que ter outro, talvez vários outros. Talvez a gente possa tematizar um pouco mais, para a gente falar só de Quantum, falar só de Athena. Bacana. Eu acho que vale muito a pena. Talvez a gente deixe agora, como todo mundo já talvez te conhece um pouco mais, a tua história, que eu acho que a parte mais rica do bate-papo é a história de cada um. É para ser inspirador mesmo. Para fechar, rapidão, expectativa pro LED Forum, além daquele stand maravilhoso, que eu já tive um spoiler aí dos bastidores, mas diga aí, expectativa. O LED Forum tá consumindo assim muito da minha energia nos últimos meses, desde aquela visita em Austin, onde a gente conseguiu conseguiu que a Cecília Ramos, que é a diretora de iluminação arquitetural e justamente dessa virada de foco, dessa criação de um novo foco. É a nova linguagem da Lutron. Da Lutron. Mas seja o símbolo, né? Sim, aceitasse vir palestrar no LED Forum, então isso já é marcante.
E com tudo isso, a Lutron está preparando uma sequência de eventos para, primeiro, também celebrar o reencontro no LED Forum, porque faz 2 anos que o evento não é presencial, e também mostrar essa cara de, olha, lighting designers, pessoal da iluminação, quem trabalha com luz, é fácil trabalhar com controle. É fácil, é simples, é intuitivo, não é, né? Tudo aquilo que as pessoas podem enxergar da parede para fora e que é muito simples e que precisa estar no discurso para convencer um cliente final, é o que ela consegue ver, perceber. O que está da parede para dentro no quadro, a gente tem que saber. Eu como Lutron, os técnicos da Lutron, você como dealer, a tua equipe, mas na hora de falar para o mercado e de ganhar e começar a escrever essa nova página, de quebrar esse paradigma de que controle não anda com iluminação, de que iluminação não precisa de controle, de que é difícil aplicar controle na iluminação, enfim, tudo isso, para mim, a expectativa é que com o LED Forum a gente quebre assim, quase que definitivamente eu não tenho dúvidas, essa barreira. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer, até porque acho que você faz um trabalho excelente com relação a cercar o projeto, né? O seu surround job é muito bem feito, eu acho que eu nunca vi igual de fato, tá? É uma pena que a gente tem pouco tempo. Muito obrigado. A gente vai acabar encerrando, né? Não de uma forma abrupta, mas deu para explorar bastante coisa. Está convidadíssimo para quem quiser ver o stand da Lutron no LED Forum, para aqueles que já estão inscritos, né? Porque está super concorrido. A gente já não consegue nem convite mais. Quando terminar o LED Forum, vamos montar o stand lá no hall do Tivoli. Vamos colocar lá na Alameda Santos para continuar o bate-papo. Fazemos. Mas assim, muito obrigado. Você é muito gente boa. Honório, eu muito gentil, excelente trabalhar com uma pessoa como você. Bom. Desculpa não ter ocorrido na vez passada. Mas eu acho que aqui o compromisso nosso é zero com essa coisa do profissional, de querer mais, de aparecer, isso aqui, de novo, é um canal nada, não tem nem intuito de monetizar nisso, a rede social é pequeniníssima. É muito mais para que isso talvez no futuro seja uma fonte de alguém que queira se inspirar num excelente profissional como você. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E olha, até a próxima. E conte comigo, sempre. E com certeza, todos que vieram no Take 1, no Take 2, vão voltar pro 20 e pro 40 e assim vai, para continuar falando, tá? Obrigada. Muito sucesso para você, para a Equaliza, para o Equelume. Vida longa para todo mundo. E para nós. E para você, sobretudo. Obrigada. Parabéns por tudo, Lana. Obrigado mesmo.